Então é o seguinte, galera, esse trabalho, né, de pé, o que que acontece? Eu acho que faltou um pouco dela falar assim, para que que a gente utiliza isso? Assim, não ficou muito claro, pelo menos para mim, né? Agora estudando eu já entendi mais. Essa validade é para falar o seguinte: essa pesquisa que foi realizada, ela está correta, está ok, tem todos os parâmetros necessários e tentamos diminuir ao máximo qualquer tipo de problema que uma pesquisa pode ter. Então tenha isso em mente, tá? As validades ela pode ser externas, que é a capacidade de generalizar para o público-alvo, algo que não nos interessa muito. O que realmente interessa é essa parte interna aqui, que é a pesquisa em si. Eu gosto de usar a palavra, o termo, não é nem a palavra, mas o termo-chave aqui, precisão de resultados. Ou seja, aquele resultado que eu obtive com os dados, depois de coletar, processar, colocar a parte estatística, esses dados vão ser muito precisos. E para que eu preciso, e para que e como eu vou fazer, né, na verdade, é como eu vou fazer com que esses dados, os resultados dessa pesquisa, ela tenha essa precisão. Aí a gente vai ter que justamente eliminar o máximo possível dos problemas que vão ocorrer durante a seleção, né, que a gente vai ver lá, a viés de seleção, durante a aferição, né, que é o viés da medição, a aferição. Então, são vários problemas que vão ocorrer durante o processo de elaboração da pesquisa, de coleta de dados, etc., que a gente tem que minimizar todos esses problemas, tá? Para justamente ter esse objetivo final, que é a precisão dos resultados. Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Nós temos aqui as ameaças à validade, né? Que é esse quadrado aqui. Então, o que, que vai fazer com que essa validade não vai ter a precisão que nós que precisamos? Né? Então, temos três pontos: os erros, o efeito placebo e o viés. Vamos começar pelos erros. Dentro dos erros, existem classificações, porque são situações que ocorrem de uma maneira diferente, né, uma da outra. Esses erros eles são classificados aleatório, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa com uma pessoa, né? Algum dado que foi buscar com ela que não estava muito certo, esse negócio todo. Então, e como é que a gente soluciona? Que a Liliane falou muito a respeito de solução, né? Teve até algumas perguntas aí no trabalho que nós fizemos aí, nos os dois últimos trabalhos, que ela perguntou como é que era a solução, né? Então, em relação ao erro aleatório, a solução é aumentar a amostra, né? Aumentar o N aqui. Ó. Então, assim, quanto mais pessoas você tiver, né, dentro dessa amostra, menor vai ser o erro aleatório. Isso é uma coisa um pouco lógica, tá? Além disso, tem os sistemáticos, né? Os sistemáticos, ele normalmente são falhas em relação ao desenho, à execução ou ambos. O desenho que aqui quer dizer é assim, na hora da gente for escolher o tipo de metodologia, o delineamento e desenho, que são esses três são sinônimos, qual que vai ser o que a gente vai escolher? Vai ser observacional ou vai ser experimental? Se ele é observacional, como é que a gente vai fazer para coletar os dados? Longitudinal ou vai ser transversal? A mesma coisa. Se ele for experimental, vai ser um coorte ou caso controle? Os dados vão ser coletados transversais ou então longitudinais. Então isso é falha no desenho, tá? E tem na questão da execução, que aí eu até coloquei o exemplo aqui, pode ocorrer em ambos também, mas esse exemplo aqui é na balança desequilibrada. Então, por exemplo, eu quero aferir o peso de várias pessoas, mas só que essa balança ela está descalibrada. Então, o que, que acontece? Vai Todas as pessoas que eu for pesar, ou outra, né, uma pessoa que vai executar isso pra gente, vai sair os pesquisados sairão com os pesos errados, porque a balança está desequilibrada, né? E aí a solução é refazer o estudo eliminando o erro sistemático. Então assim, eu vou buscar um outro desenho, ou vou buscar uma outra execução, ou então se eu encontrei erro na execução e encontrei erro no desenho, eu tenho que modificar os dois. Aquela pesquisa da polilananina,
que a professora comentou com a gente, ela está com problema em relação aos dois. Tanto no desenho, por exemplo, que não existe caso controle, né? Que a professora verificou, e também tem um problema de execução. O que acontece? Ela está pegando um tipo muito específico de pessoas e está falando na mídia que eu posso, né, chegar e devolver ah, um movimento para as pessoas que têm lesão na medula. Não, ela não pode devolver para todo mundo. É uma maneira muito específica e tal, mas aí é uma coisa de mídia, né? Mas o desenho dela, tanto que a professora comentou lá no Roda Viva, né, a entrevista que ela deu semana passada, que o desenho dela está com falhas. E eu já vi outras pessoas falando falhas justamente nisso, porque ela não tem um caso de controle, tá? Esse é um outro exemplo aí com uma falha no desenho. Fatores de confusão, né? O conceito que a gente tem as variáveis que interferem na relação causa e efeito, sendo o fator que está no meio. O que seria isso? Por exemplo, aqui tem, eu acho que o café, as pessoas que tomam café sofrem infarto do miocárdio, né? A infarto agudo do miocárdio. Mas só que durante a pesquisa lá, eu não coloco, por exemplo, que quem toma café, normalmente, não é que normalmente, mas tem muita gente que fuma, toma café. Então o que pode ocorrer? Se eu não coloco essa variável cigarro aqui, o que eu vou achar? Que as pessoas que tomam café vão ter um infarto. Então, assim, a causa e a consequência, mas só que o cigarro, ele é o fator que está no meio. E ele que vai ser o fator que vai modificar a consequência, entende? Então, essas variáveis, elas vão interferir nessa relação. Então, o cigarro vai interferir nessa relação causa e efeito, tá bom? Bom, o efeito placebo. Efeito placebo é um efeito que normalmente está mais sobre a ótica, né, sobre a visão do pesquisado. Por que acontece? Se eu, por exemplo, seleciono um pessoal para tomar um remédio para emagrecer, tipo um Ozempic da vida, por exemplo, né? E acaba que eu vou selecionar justamente as pessoas que mais precisam. Então aí elas às vezes podem não receber o efeito, elas recebem um efeito placebo, mas vai existir o problema que mentalmente, né, psicologicamente, ela já fala assim, já estou recebendo aqui o Monjaro, o Ozempic, alguma coisa, e eu vou emagrecer. E ela realmente acaba emagrecendo, né? Fazendo, melhorando alguns hábitos, alguma coisa assim, e até próprio da psique mesmo, a gente sabe que o efeito placebo ele é muito forte, né? Então, você tem essa ameaça à validade por esse efeito placebo. E também o pesquisador ele pode induzir, né, pegar as pessoas que ele quer mais ajudar, por exemplo, fazer, aquela pessoa ali não está, tem esse grupo aqui que está tendo muito problema e tal, não sei o que, eu vou dar a medicação para ele. Então aí também vai ter esse problema em relação à ameaça da validade. E a solução, como ela sempre pede, é o duplo cego. Ou seja, nem o pesquisador e nem o pesquisado vão saber qual grupo que vai receber é, o, o placebo, né? E o experimental, né? Para poder aliar a medicação correta, que está sendo testada, e o placebo para o outro grupo, tá? Bom, em relação aos vieses. Os vieses a gente tem de seleção, aferição e medição, de memória e não resposta. Vão de cima para baixo. E esse aqui é o mais fácil. O viés de seleção. No viés de seleção, eu vou selecionar justamente aquelas pessoas que eu quero estudar, mas tendenciosamente. Eu falei, eu quero que esse tipo de pessoa use a minha medicação para eu conseguir validar a minha pesquisa, né? E na verdade você tem que fazer esse tipo de seleção de uma maneira que a solução randomizada, que aí você distribui esse grupo também, né? No grupo placebo e no grupo controle, né? Aquele que está sendo experimentado a medicação e aquele grupo que está sendo
utilizado com a medicação placebo, né? Então aí você randomiza, ou seja, você coloca, né, cada pessoa naquele grupo de uma maneira muito aleatória, né? Esse aqui eu vou explicar depois, porque ele é maiorzinho, tá? Em relação ao não resposta, a palavra-chave para lembrar não resposta é desistência do pesquisado, né? E isso acontece muito em relação a caso controle e corte, que normalmente são tipos de pesquisa de longa data. Então, por exemplo, eu preciso de saber se a dieta mediterrânea ela é boa para um infarto, né, para evitar o infarto do miocárdio, né? Então eu tenho que acompanhar os grupos é, em longas datas, né? Senão eu não vou ter a informação muito precisa para isso, né? Então por isso que tem essa questão da desistência do pesquisado. E quais são as soluções cabíveis aqui? Eu tenho uma taxa de resposta de a mais de 80%, ou seja, é, que em torno de menos de 20% dos entrevistados, dos pesquisados, abandonem essa pesquisa, né, até chegar no final, né? Outra forma, né, de evitar a desistência do pesquisado é obter as informações sociodemográficas, que, por exemplo, vai que esse cara muda né, de cidade. Por exemplo, eu já estou acompanhando ele 4 anos e aí ele tem que mudar de cidade, né? Ou então de bairro e dificultar a seleção, a pesquisa aí. Então, você obtendo as informações sociodemográficas ajuda na pesquisa. E outra situação é a análise da sensibilidade de avaliação do impacto das perdas. Ou seja, eu tenho que pensar, né, e analisar o quão sensível é eu perder essas pessoas dentro da pesquisa, né? Aí uma palavrinha para, né, um termozinho é e se. Então, e se acontecer alguma coisa? Como é que eu vou lidar com essas incertezas, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui como é que a gente pode planejar para fazer essa análise de sensibilidade ao impacto das perdas em dois cenários, por exemplo, né? Então a gente tem o cenário A. E se todos os pacientes que eu perdi no grupo de remédios estivessem morridos, né? Por exemplo, eu dei uma medicação e acabou que aconteceu um efeito tosco lá, muito aleatório e acabou matando essas pessoas, né? Como é que eu vou fazer? Ou então num outro cenário, né? No cenário B. E se todos os pacientes que eu perdi no grupo controle estivessem curados sozinhos, né? E esse tipo de coisa é uma de situação nesse cenário B é uma das coisas que são questionadas lá. Será daquela pesquisa da polilanamina? Será que a polimelanina realmente já está funcionando? Se eu deixasse esse pessoal durante um tempo, né, sem a polilanamina, será que os neurônios conseguiriam ali fazer um novo trajeto, né, a plasticidade aí do tecido neuronal, fazer um novo trajeto e as pessoas voltarem a ter movimentos? Né? Porque existe, dentro de alguns traumas, existem perdas de movimentos temporários, entendeu? Então isso aqui é um outro problema que está naquela pesquisa lá, tá? Bom, em relação ao viés de memória, esse aqui está muito ligado ao pesquisado, né? Que é e ele é muito interessante que a gente tem que pensar como o pesquisado. Por quê? Porque eu tenho que formular perguntas que ajudam o pesquisado a se lembrar. Porque muitas vezes a gente vai lidar com pessoas com a idade mais avançada. E a gente sabe da degeneração neuronal que elas vão ter um problema de memória naturalmente, fisiologicamente. Nem às vezes pode ser né, um Alzheimer ou coisa assim. Né? Naturalmente ela já vai ter. Então a gente tem que pensar com a cabeça do pesquisado e ajudar ele a lembrar. Então, facilitar as perguntas, tá? Outra coisa, e aí já é com a equipe de pesquisa, que é justamente isso aqui, ó, a redução do tempo entre coleta e o evento de interesse, né? Então, quando eu pegar, montar todo o questionário lá para fazer a entrevista, fazer ela rápida, porque
eu já selecionei as pessoas, né, já tem um tempo que está acontecendo as coisas ali, então tem que fazer isso de uma maneira rápida, porque às vezes a pergunta que eu preciso, ela tem que fazer puxar da memória, então acaba que isso pode atrapalhar. E outra situação, que quando cabível, é usar as fontes confiáveis, como prontuários e exames médicos, tá? Resultados de exames médicos, porque aí não depende da lembrança, né? Outro fator importante, assim como a não resposta, né, o viés de memória, ele influencia muito a questão do caso, controle e coorte. Por quê? Eles são um tipo de desenho observacional que geralmente eles são longitudinais. Pode ser transversal, pode, mas não fica bom, né? Então eles têm caso controle e coorte, a gente precisa realmente de um tempo de pesquisa, né, analisando ali como é que vai ocorrer aquela situação, como no caso do eu falei, a dieta mediterrânea, né, em relação à questão do coração, ela é boa ou ruim, mas eu tenho que acompanhar essa pessoa ao longo do tempo, né? Então por isso que essa questão da memória influencia bastante também no caso de caso de controle e coorte, tá? Aqui também é tranquilinho, né, que é a aferição e medição, né? Aí já é no caso lá, a gente até viu um artigo, né, que eu não sei se vocês lembram, que ele comenta justamente em relação ao esfingomamômetro, né, que aí eles colocaram, inclusive, lá, escreveram como é que foi feita a aferição da pressão das pessoas, qual era o tipo de aparelho, que ele estava calibrado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deram vários dados ali em relação só ao equipamento usado, porque isso pode realmente lá na frente produzir algum erro, né? Que vai dar um resultado e que não vai corroborar, né? Lembrando, só voltando um pouquinho, que a precisão do resultado, a validade da pesquisa interna não vai estar ok. Então isso aqui também de grande importância. E as soluções, né, como ela pede, ter os aparelhos validados e calibrados, né? Treinamento de equipe para saber como é que maneja esse tipo de aparelho e também fazer o cegamento. O cegamento pode ser feito da pessoa que vai aferir a pressão, bem como também do pesquisado, né, para não influenciar. Porque às vezes ele tem sim, ele está com pressão alta, né? E aí ele sabe que ele pode tomar um remédio para controlar essa pressão. Aí já entra o efeito placebo. Então fazer o cegamento é justamente para evitar esse tipo de coisa também, tá? E aqui já está quase acabando, né? Só falta esse box aqui, que é o viés e confusão. O que ocorre, né? No viés, vê algo inexistente, né? Então, ou seja, quando você vê algo inexistente na pesquisa, quer dizer que o método errou, que o erro foi na observação, né? E em relação à confusão, é uma variável, ou seja, já está sendo executada, é lá no meio, né? Aqui é logo no início. O método que foi selecionado, o desenho, tudo isso aqui errou. E aí vai ver algo que não existe. E aqui na confusão é ver algo existente, porém confunde com outra variável, que é um erro e que vai dar um erro na interpretação, entendeu? Então é ao longo da pesquisa, né? E aí, como é que a gente vai avaliar isso? A gente vai ter que ter uns critérios para identificar esses fatores de confusão, tendo uma consideração para ser um fator de confusão que tem que preencher esses três requisitos fundamentais, né? Para a gente saber se é um erro de interpretação, um erro de confusão da variável lá. Então a gente tem um quesito fundamental, primeiro, é a associação à exposição, que aí isso é a variável independente, né? A associação desfecho é relativo à variável dependente, então guarde isso. Associação de exposição, variável independente. Associação de desfecho, variável dependente. E não ser uma consequência da exposição. Não fazer parte da cadeia causal que liga a exposição ao desfecho. Aqui o exemplo também volta em relação lá ao café e o infarto, né? O cigarro estaria na cadeia causal. Então ele tá vendo aí, tá um erro de interpretação e é uma variável, entendeu? Então lembre-se sempre desse exemplo, né? Que vai ter uma variável que vai influenciar na cadeia causal.
né, entre o café e o infarto, beleza? Vamos para um pouquinho mais para frente. Aqui, o que vai influenciar os resultados nessa questão da confusão, a gente tem de duas formas. Pode ser uma confusão positiva, né? Essa confusão positiva vai surgir ou fortalecer a relação de causa e efeito. Aí volto a falar desse exemplo, né? O café e o câncer pulmonar em relação ao cigarro. Ou então pode ser uma confusão negativa, que consiste ao contrário, que vai desaparecer ou enfraquecer a relação de causa e efeito, né? Então você pode fazer uma associação aqui nesse caso entre atividade física e enfermidade cardiovascular. Mas só que você não colocou durante a pesquisa, né, a variável idade, porque nós sabemos que à medida que as pessoas envelhecem, as questões de enfermidade de cardiovascular, elas são inclusive fisiológicas, né? A gente vai ter placas de ateromas aí que vão contribuir para a enfermidade cardiovascular, né? Então, é diferente nesse caso aqui, se avaliar uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 70 anos fazendo atividade física, entendeu? Então, por isso que aqui nesse caso você tem uma relação que desaparece ou enfraquece a relação de causa e efeito, né? E quais são a maneira de minimizar essa confusão toda que pode acontecer, né? Você pode fazer em dois processos. Ou antes, que é no delineamento, ou então após, na análise de dados, ou você também pode fazer também aí em ambos os casos, tá? E aí, começando sobre o delineamento, desenho, qual tipo de pesquisa que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai fazer ela, a gente tem a confusão minimizando o delineamento com a randomização, mais uma vez, que é a distribuição aleatória, como eu falei anterior lá atrás. O pareamento, que é a seleção de semelhantes. Aqui tem um exemplo, não sei se é o exemplo que foi utilizado, inclusive no nosso PDF lá, aí se fala sobre em relação à questão de dieta, e aí eu vou selecionar crianças desnutridas, né, que vão estar preferencialmente, né, em sua maioria vão estar em hospitais públicos, e eu vou pegar crianças para analisar com crianças que estão em hospitais particulares, né? Então, aí a seleção não foi semelhante, então não houve pareamento, e se não houve pareamento, houve problema de alinhamento, tendo uma confusão e tendo essa influência nos resultados, tá? E por último, aqui no delineamento, tem a restrição para excluir a população com fatores de confusão, né? Então você vai restringir, limitar para excluir parte da população que pode ter fatores de confusão. Por exemplo, esse exemplo aqui pode ser ótimo, ó. A atividade física de enfermidade e a variável idade, né? A enfermidade cardiovascular e a variável idade. Então eu vou excluir determinadas pessoas para, inclusive, juntar com essa questão aqui do pareamento e dentro, depois que eu fiz a seleção de semelhantes, fazer a randomização, que é a distribuição aleatória. Entendeu? Então aqui eu restringo o público, né, para não pegar gente que às vezes não tem nada a ver com a pesquisa, né? E aí isso vai influenciar lá atrás, que é a validade, né, que é a precisão dos dados que a gente coletar, né? E por último, aqui a análise de dados, a gente tem algumas formas de verificar. Pode ser na estratificação, a análise separada dos estratos homogêneos, ou então no modelo estatístico, né, que é a análise multivariada que ajusta simultaneamente múltiplos fatores aí em relação ao ao modelo estatístico, né? Aqui, dentro do modelo estatístico, a gente tem a regressão lógica e o de Cox, né? A regressão lógica, logística, são usados um desfecho binário, que é sim ou não. Aí o exemplo que eu dou em relação a isso é assim: o paciente teve alta ou não, morreu ou sobreviveu. Ela nos dá o odds ratio, a razão de chances ajustada. Então são coisas que a gente tem que pensar. Na regressão de Cox, um modelo de riscos proporcionais, que ele é essencial ao tempo. É essencial quando o tempo importa, né?
é um padrão ouro para estudos de sobrevida. Ele calcula a hazard ratio levando em conta o quanto tempo levou até o evento acontecer, né? Então, assim, se eu tomo um remédio até, por exemplo, eu estou tendo infarto. Aí tem aquele remédio que você toma, sublingual, que agora me fugiu o nome, e ele já dá uma segurada na onda ali para até chegar no hospital, né? Esse tipo de medicamento foi testado com essa regressão de Cox, tá? E em relação aos modelos, esse aqui por último, né? Finalizando, os modelos generalizados. É uma família, digamos, né, entre aspas, de modelos muito flexível. Eles permitem analisar os dados que não seguem a distribuição normal. Né? Você lembra lá da curva de Gauss? Que aí você tem a média e a mediana. Então, nesse caso, isso é a questão da mediana, que é a curva ensino lá, que conecta as variáveis através de uma função de ligação. É uma ferramenta mais robusta para lidar com dados complexos. Eu acho que isso aqui não vai cair muito, não. E eu estava pesquisando, fazendo algumas perguntas aqui para o Gemini. Ele deu umas dicas interessantes aqui, né? E resumindo tudo aí. O erro aleatório a gente sempre resolve com volume de gente. O viés a gente evita o rigor e o cegamento. Né? A gente faz o cegamento, mas evita muito o rigor das coisas. Numa confusão, a gente isola com a técnica e seja sorteando os grupos ou usando a regressão de lógica e a de Cox na hora de rodar os dados, né? E então, aí com isso a gente fecha essa questão da, da ideia inicial, que é justamente a precisão dos resultados. Eu acho que faltou ela falar um pouco a respeito disso, ou então se ela falou, eu não lembro. E eu acho que isso, a gente tendo essa ideia, ela, ela fica muito mais claro tudo isso que aconteceu. E aí agora é só decorar para a prova, né, entre aspas, que tem acho que tem uma lógica, né, como todas as coisas de pesquisa, tem essas lógicas assim. E aí eu acho que vai ser de grande valia isso aí para vocês, pelo menos espero. Qualquer coisa, eu tô aí na área. Beijo pra vocês. Até mais.